mas o nosso cérebro ele tem uma função de regulação muito boa. É o que acontece com pessoas que usam drogas, por exemplo. Elas dessensibilizam o sistema de dopamina delas. Então elas precisam de muita dopamina para receber uma recompensa. É por isso que elas precisam daquela substância. Porque Tomando só a dose cada vez maior. Isso, porque só isso também. Isso é a tolerância que a gente fala. Por quê? Porque a gente tem um down regulation, que a gente fala dos receptores. Então os neurônios vão tirando receptores. Os receptores e a dopamina, elas atuam de forma probabilística. A dopamina é jogada lá entre dois neurônios e aí ela fica viajando entre esses dois neurônios. Um desses neurônios vai ter receptores. E aí uma hora ela está viajando aleatoriamente, uma hora ela pode se ligar ou não. Quando tem menos receptores, tem menos probabilidade dela se ligar. Então, às vezes, ela está viajando aqui, às vezes ela para naquele transportador que eu falei que pega de volta, ou às vezes ela para no receptor. O que o remédio faz? Ele bloqueia o transportador. Então a dopamina fica mais tempo viajando, porque ela bate no transportador, mas não entra. Então ela continua ali, naquele espaço, e aí ela tem mais chance de se ligar. É assim que o remédio atua. É por isso que ele pode aumentar os níveis basais de dopamina, porque agora ele mantém por mais tempo ali a dopamina viajando até se ligar a um possível receptor. O que pode acontecer? Pode acontecer que depois de um tempo o cérebro vai diminuindo esses receptores junto com a diminuição do transportador, porque a gente também não pode ter muita dopamina basal. Se a dopamina basal aumenta muito, a gente entra num estado de ansiedade. E é isso que acontece com muita gente nas primeiras horas depois de tomar Ritalina. Ela sente uma agitação, uma ansiedade muito forte, porque os níveis de dopamina e noradrenalina dela elevaram demais. E níveis muito baixos de dopamina, ainda mais baixos do que aquele nível que nos coloca, ou junto com a rede de modo padrão, nos causam desmotivação. Então a rede de modo padrão do TDAH é muito interessante porque ela pode ser uma aliada, em alguns sentidos, do ponto de vista de ela fortalecer a criatividade, a expectativa, a vontade de fazer coisas no futuro e de conseguir novas coisas, a vontade de sair da situação que a gente está. Mas se a gente tem um nível muito baixo de dopamina, a gente começa a se sentir cansado, a gente começa a se sentir desmotivado, e aí a rede de modo padrão ela entra num estado ruminativo. Ou seja, você vai dormir, em alguns casos. Isso, você vai dormir ou você vai se sentir triste, você vai se sentir incapaz, você vai sentir que você não dá conta, você vai tipo se sentir cansado. São 9 da manhã, você tem um dia inteiro pela frente, mas como você acha que não vai dar conta, eu vou dormir aqui. Eu vou me desconectar, eu vou desistir antes mesmo de tentar. Isso é uma coisa meio que crônica, cara. Sim. As pessoas com TDAH, elas realmente sentem isso com uma boa uma força, assim, bastante presente, né? E o nosso cérebro ele é muito bom em estabelecer padrões. É por isso que só tomar a medicação não adianta logo de cara, porque a gente já aprendeu a nossa vida inteira, a gente tem uma série de crenças que a gente desenvolveu sobre a nossa capacidade, sobre todo mundo ao nosso redor, o que as pessoas pensam da gente. E às vezes as pessoas com TDAH tem um grupo que é especialmente sensível a críticas, mas tem um grupo que também é sensível a elogios. Então ele recebe um elogio, ele fica super empolgado, mas às vezes ele recebe uma crítica e desmotiva completamente. Uma crítica, assim, pequenininha. Um problema com qualquer criticazinha, e aí você pega alguma parada do tipo um calo, né, da pessoa. Sim. Ou seja, se a pessoa com TDAH concorda com aquela crítica, aí ela fica... Isso aí vem com a maturidade, tá, gente? Porque assim, eu já recebi crítica, recebo como qualquer pessoa, só que hoje eu acho que eu consegui chegar num nível do tipo assim, eu simplesmente cago para a maioria das críticas, entendeu? Sim. E isso é interessante para nossa própria saúde mental. Óbvio que se você tem uma crítica sobre o comportamento seu que tá disfuncional, beleza, você vai repensar aquilo e tal, retrabalhar, mas não é porque, chegou uma crítica de uma pessoa X, você vai se desmoronar, você vai cair no choro, não, né? Então, isso vem também a psicoterapia também ajuda isso, a você entender aonde que é o teu limite, onde é que é o limite do que você tem que tá disposto, né, a brigar, a reagir. Sim. E aí você só aceita e beleza, bola pra frente, né? Essa é a principal função da psicoterapia no TDAH, é conseguir reverter um pouco dessas crenças incapacitantes, dessa sensibilidade elevada a críticas ou a coisas ruins que acontecem, coisas negativas, porque a gente entra num estado enviesado, de a gente filtra muito as informações negativas e a gente não consegue olhar para as positivas ou a gente não consegue ser otimista, muitas vezes. E a terapia vai tentar reorganizar esses processos e essas crenças que se estabeleceram ao longo de muito tempo e ajudar a pessoa a lidar melhor com essas frustrações.